Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Como passar essa semana? Uma semana com muito futebol, né? E pouco vídeo aqui no canal, mas voltando à programação normal agora com os vídeos do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil hoje também tem. E eu vou fazer uma breve análise do jogo da seleção. Seja muito bem-vindo na Rede com Todaro. Eu sou Gabriel Todaro, esse aqui é um canal que a gente fala sobre futebol brasileiro, né? Os principais times, os 20 times da Série A e a nossa querida e amada seleção. Ultimamente um pouco odiada, mas muito amada também às vezes. Mas enfim, meus queridos, vamos conversar sobre o futebol dessa semana, né, que contou com partidas da seleção brasileira, né? Eu vou trazer um resuminho bem pequeno aqui no começo. E aí eu já engato para falar do Campeonato Brasileiro e também sobre essa briga constante agora que estamos tendo aí, né? Surgiu um campeonato agora na reta final. O Botafogo tinha uma grande vantagem, mas agora surgiu um grande campeonato para a gente acompanhar. Meus queridos, sejam muito bem-vindos aqui, tá? Você que está vindo pela primeira vez ou você que está voltando aqui depois desse sumiço. Se inscreva, curte, compartilha com seus amigos e bora conversar, bora trocar uma ideia. No final, deixa sua opinião, comenta aí também se você concorda comigo, né? Se você discordar, sempre muito legal. Deixa sua opinião aí com respeito, obviamente, que eu sempre respondo e comento aqui com vocês também. Fechou? Meus queridos, vamos conversar então sobre o jogo da seleção brasileira, né, que aconteceu no dia 8, né, que contou com a goleada em cima da Bolívia. No primeiro jogo da abertura das eliminatórias para a seleção brasileira, o Brasil ganhou por 5-1, 2 gols do Rodrigo, 2 gols do Neymar, um gol do Rafinha também, e a Bolívia descontou com o Ábrego já na reta final do jogo, né, nos minutos finais, não nos minutos finais, mas já engajando para o setor final da partida. Foi um jogo muito tranquilo para o Brasil, né? Um primeiro tempo um pouco morno, é verdade. No segundo tempo as coisas realmente aconteceram, né? Eram 5 gols no segundo tempo, né? Não à toa. Mas eu gostei demais da partida do Rodrigo, gostei demais da partida do Rafinha. Não sou muito afim com o futebol do Rafinha, eu acho que ele precisa um pouco se provar na seleção brasileira. Começou muito bem, depois caiu bastante, agora está retomando essa confiança com o Fernando Diniz. Aliás, gostei do jeito que a seleção se comportou com o Fernando Diniz, explorando muito os laterais nesse jogo em específico. Né, o Danilo fazendo uma boa partida, o lateral esquerdo não me recordo agora quem jogou, mas também fazendo... O Renan Lodge também fazendo uma excelente partida ofensiva. Gosto, me apetece, me engrandece os olhos vendo os laterais participando bastante do jogo. Gosto bastante disso. E com o Rodrigo na frente sendo a principal referência de qualidade técnica desse ataque. Né, óbvio que o Neymar jogou um pouco mais afastado, né, e o Rodrigo teve que ser esse destaque do ataque, já que o Richarlison, nesses 2 jogos, foi bem abaixo do que eu esperava. Goleada, um jogo muito tranquilo, que enganou muita gente, né? No jogo seguinte, o Brasil foi lá no Peru enfrentar a seleção peruana e acabou vencendo por 1-0, gol bem no finzinho, né? Isso já nos minutos finais mesmo, quase engatando nos acréscimos, o Marquinhos subiu de cabeça numa cobrança do Neymar de escanteio e fez 1-0. Uma partida também tranquila, porque o Peru não ofereceu nenhum perigo ao gol do Brasil, né? Foram poucas finalizações certas. O Ederson praticamente saiu imune aí a não ser o gol contra a Bolívia, né? Que eu achei que o setor defensivo do Brasil falhou demais, não teve nenhum bote, não teve nenhum contato, o atacante entrou como quis dentro da área do Brasil. Mas aqui no Peru o setor defensivo, o meio de campo foi bem. Acho até que o Fernando Diniz quis arrumar esse setor nessa partida, assim, encontrar uma melhor forma de jogar, porque o Brasil vinha tomando muitos gols, né? Tomou 4 do Senegal, tomou gol de Marrocos, tomou gol, enfim, de todo mundo, né? De todas as seleções que tinham jogado estava tomando gol. E agora, né, contra o Peru, acaba com a baliza 0 aí, não tomando nenhum gol. Mas, cara, muitos erros de Neymar, muito Casemiro, Bruno Guimarães, erraram muitos passes. E foi uma partida, cara, se a gente for... Eu quero ser sincero agora numa opinião que eu vou dar pra vocês. Não basta a gente olhar para as eliminatórias. O Brasil vai classificar para a Copa do Mundo. São 7 vagas. Muito difícil o Brasil não conseguir essa vaga, tá? Então não é pra gente ficar falando, nossa, poxa, olha, somando pontos, sabe? O Brasil vai estar entre os 4, vai estar até entre os 2. Tranquilamente o Brasil vai estar na Copa do Mundo, na próxima Copa do Mundo. Eu acho que a gente tem que pensar em desempenho dos jogadores dentro de campo, para que quando chegue a Copa do Mundo, esse desempenho não se repita. Então uma partida muito abaixo contra o Peru, jogando no estádio do Peru, é verdade, causa essa preocupação em mim de que se o Brasil tiver um jogo desse, né, talvez contra uma Croácia novamente, ou contra propriamente Marrocos, que o Brasil perdeu,
talvez a seleção não consiga vencer, não consiga jogar bem, não consiga fazer gol, e aí vai indo pro reta final do jogo e acaba 0 a 0 ou até mesmo acabando tomando um gol. Então assim, eu acho que o Brasil precisa retomar essa confiança e essa concentração para começar a jogar bem, a desempenhar um bom futebol, a retomar a confiança do time e também da torcida. Né? Partidas como a do Peru, que foram partidas arrastadas com um gol no final, a gente viu muito com o Tite no último ciclo de Copa do Mundo. E chegou na Copa do Mundo, o Brasil não teve um papel tão legal assim no setor ofensivo, a não ser a partida contra a Coreia do Sul. Então fica esse ponto aqui para vocês pensarem também. O Brasil tá jogando o suficiente pra gente falar assim, vai vencer tranquilamente os jogos da Copa do Mundo? Obviamente que isso pode mudar, são 7 jogos, agora são mais, né? Mas são um mês, é um mês de futebol, um mês de jogando lá na Copa do Mundo. Isso pode mudar, pode chegar lá e vencer todos, ou pode chegar lá e cair na fase de grupos, por exemplo. Mas fica essa reflexão. Eu acho que conforme você vai retomando essa confiança, fica mais fácil o torcedor acreditar que possa acontecer algo na Copa, talvez chegar na final. Não falo ser campeão, mas talvez chegar numa final, ou ir mais longe do que apenas as quartas de final. E aí você retoma essa confiança do torcedor e também dos seus jogadores, nessa tranquilidade que é você disputar uma Copa do Mundo e saber que você pode jogar bem esse torneio também. Seguinte, vamos saindo de seleção brasileira, né? Saindo do Peru, voltando para o Brasil. Agora vamos falar sobre futebol brasileiro, sobre os times, sobre essa 23ª rodada do Brasileirão. Meus queridos, começou na quarta-feira, né? O jogo da seleção foi na terça, o Brasil jogou, os times já jogaram na quarta-feira e já tivemos bons jogos dos finalistas de hoje da Copa do Brasil. Né? O Flamengo recebeu o Atlético Paranaense e perdeu por 3 a 0. Aliás, uma péssima partida do Flamengo. Me recorda a partida que o Flamengo teve contra o Bragantino também, depois da data FIFA, quando perdeu de 4 a 0 em Bragança Paulista, mas agora perde por 3 a 0 diante do seu torcedor no Espírito Santo, é verdade, mas com casa cheia lá no Kleber Andrade. Cara, jogaço do Atlético Paranaense, tá? Dominou o Flamengo. O Flamengo teve 5 minutos ali no primeiro tempo, né, no começo do jogo, onde, pelo volume e até pro Atlético Paranaense sentir como que estava o jogo, o Flamengo foi um pouco dominante, mas a partir desses 5 minutos o Atlético já equilibrou a questão de domínio, né? Começou a trabalhar mais a bola e aí conseguiu fazer o seu gol aos 27 do primeiro tempo com o Kaká numa finalização desviada do meio, e aí o Matheus Cunha acabou batendo roupa e a bola sobrou pro Kaká. É verdade, foi num rebote. Alex Santana já no final do jogo fez o 2 a 0 e o Vitor Bueno o 3 a 0 de pênalti. Esse jogo ainda contou com a expulsão do Gabriel Barbosa, que não tá bem, a torcida não tá bem, tá uma áurea no Flamengo que joga contra o time nessa final da Copa do Brasil. Falando desses dois jogos, eu vou falar o que influencia pro jogo de hoje. Mas, cara, é complicado a gente analisar porque eu acho que o Flamengo e até mesmo o São Paulo, não estão sabendo aproveitar esses momentos para treinar a equipe, para treinar novas táticas, para juntar o elenco, né, para retomar essa confiança também, falando de confiança da seleção brasileira, retomar essa confiança no Flamengo e a confiança do torcedor com o Flamengo. Né? Então eu acho que esse é o principal momento da crise, o principal item da crise do Flamengo, que é a confiança. Né? Os jogadores já não têm mais a confiança. Se você perceber no jogo, né, o São Paulo entrou com 3 zagueiros, né, o Léo Pereira, Fabrício Bruno e Davi Luiz. O Davi Luiz jogou praticamente de volante, o Thiago Maia aberto na esquerda, e ficou esses 4 atrás, né? Ficou o Fabrício Bruno, Léo Pereira, o Davi Luiz ali mais centralizado, e o Thiago Maia aberto na esquerda. O Gerson, que poderia ajudar nessa construção de jogadas, ou mesmo o Vitor Hugo, cara, jogaram lá pra frente, foram embora, assim, né? Não se importaram muito em ajudar na criação. O Flamengo ficou com muitos jogadores à frente, né? E poucos atrás. E aonde o Atlético conseguia criar suas jogadas, conseguia levar perigo, e a insegurança também do Flamengo em conseguir se segurar, né? E o time ficou inseguro, o time não conseguiu jogar bem, e aí volta agora, vai jogar agora na Copa do Brasil com esse 3 a 0 no último jogo por Furacão. Não acho que influencia, tá? Vamos falar do outro jogo do São Paulo, que o São Paulo perdeu também novamente no Campeonato Brasileiro. O São Paulo não tá bem, vem tropeçando, ainda não venceu fora de casa no Campeonato Brasileiro. Isso é um ponto pra gente ressaltar, porque estamos na 23ª rodada. Faltam 15 jogos para acabar, né, e o São Paulo ainda não conseguiu vencer fora de seus domínios no Brasileirão. Na Copa do Brasil a história é diferente, já venceu até o Palmeiras fora de casa, mas no Campeonato Brasileiro o time não conseguiu
a vitória. O time até começou vencendo, né, fazendo 1-0 com o Caleri de pênalti no fim da primeira etapa, numa falha bizarra do Kehler, né, um pênalti bem infantil. Ele até quase conseguiu defender o pênalti, mas, enfim, entrou. O Caleri fez o gol, retomou também. O Caleri, essa temporada tá bem abaixo. Por mais que o São Paulo seja campeão da Copa do Brasil, é uma temporada muito abaixo do Caleri. E já falei, né, o São Paulo será campeão da Copa do Brasil, se for campeão da Copa do Brasil, né? Muito pelas costas e responsabilidade que o Lucas Moura assumiu depois de chegar no São Paulo, como protagonista, como principal jogador de criação e finalização nas jogadas, né? Então é um jogador realmente para a gente olhar com mais carinho aqui no futebol brasileiro. Não sei se ele vai disputar o ano que vem ou só até o final do ano, mas é um excelente jogador que brilha com a camisa do São Paulo mais uma vez. O Inter virou, né, com Bustos e René, todos no segundo tempo, esses 2 gols no segundo tempo. O São Paulo, curiosamente, tomou 2 gols de laterais. Contra o Flamengo não vai ter esse problema, acho que dificilmente o Flamengo vai jogar com laterais tão agudos, né? O Wesley, não sei se joga, porque não está muito bem. O Ayrton Lucas também não está no seu melhor momento, então não sei, talvez, se o São Paulo vai repetir a escalação contra o Atlético Paranaense. Eu não repetiria, né? Então vamos ver como que o técnico do Flamengo vai expor, né, do seu time ali dentro de campo. Mas o São Paulo não jogou bem, também foi um jogo muito morno. O período que o São Paulo dominou no jogo, que foi o primeiro tempo, foi muito morno. Foram poucas chances criadas. No segundo tempo, aí sim, foi uma avalanche do Inter contra o São Paulo, criando jogadas, dominando, impondo o seu ritmo de jogo, e depois que conseguiu a virada, conseguiu se segurar. O São Paulo não conseguiu criar muitas jogadas na reta final, teve mais de 20 minutos aí para criar jogadas e não criou quase nada. Então, assim, amplo domínio do Inter e uma carência do São Paulo em criar jogadas, mesmo com o Lucas Moura no time titular. Então, assim, é um ponto que a gente tem que ressaltar. Falando agora da final da Copa do Brasil, cara, acho que esses 2 jogos não influenciam em nada. O Flamengo conseguiu fazer grandes jogos em mata-mata, mesmo jogando mal durante campeonatos, né? Campeonato Brasileiro, por exemplo. Vale ressaltar a grande partida que o time fez contra o Grêmio, fora de casa, e também em casa, né? Dominando o Grêmio o jogo inteiro. O São Paulo a mesma coisa, né? Fez grandes partidas contra o Palmeiras, fez uma excelente partida de volta contra o Corinthians e não jogou bem em diversos jogos do Campeonato Brasileiro, né? O São Paulo vem numa sequência muito ruim no Brasileirão, tá na parte de baixo da tabela e não consegue se recuperar no Campeonato Nacional. Já na Copa do Brasil a história é outra, cara, são 2 jogos. Eu acho que talvez o que possa influenciar seja um mau momento entre Flamengo e torcedores, tá? Eu acho que se acontecer alguma coisa do São Paulo fazer um gol, a história vai mudar completamente e o clima do Maracanã pode ser que pese um pouco em relação aos jogadores do Flamengo. Mas acho que isso é relativo, né? Talvez se o Flamengo fazer um 1-0 já retoma a confiança do torcedor e consiga retomar essa confiança também dentro das 4 linhas. Ao São Paulo, já vou deixar o recado, ao São Paulo, para o São Paulo ser campeão no Morumbi, tem que sair vivo do Maracanã hoje. Tá? Um empate ou uma derrota com poucos gols possibilitam o São Paulo a fazer a conseguir fazer uma boa virada no Morumbi, né, no próximo domingo, né? Vão ser 2 domingos, esse e o próximo domingo, já o jogo da volta no Maraca. Na quinta-feira tivemos mais jogos, né, 4 jogos. O Santos recebeu o Cruzeiro e perdeu também por 3-0. Muitos gols nessa rodada, tá? O Cruzeiro o Cruzeiro ganhou do Santos na Vila Belmiro por 3-0, afunda o Santos na crise. O Santos estava, né, até o início dessa rodada a 1 ponto de sair da zona de rebaixamento. No término dessa rodada está a 4. Né? O time que estava fora, que era o Bahia, venceu, já vamos falar dele, e aumentou essa vantagem em relação ao Santos. O Santos, porém, não tem só esses 4 pontos. Também tem a má fase, a desconfiança do torcedor e, cara, é emocional. Eu acho que esses 3 pontos estão aliados ao Santos, a esse péssimo desempenho dentro de campo, a esse fraco futebol que o Santos apresenta. Né? Criou jogadas e tal, mas, cara, o Cruzeiro vinha com uma das piores defesas do campeonato. Né? E foi muito pouco. Né? O Cruzeiro conseguiu explorar muito bem os espaços que o Santos deu no seu setor defensivo e que vem dando já faz tempo. E engraçado ressaltar isso, que os 4 times que estão abaixo, tirando o Vasco, que fez uma excelente vitória, mas Santos, Curitiba e América tiveram falhas grotescas no seu setor defensivo, de comunicação, de posicionamento, e o Cruzeiro soube
explorar isso muito bem nesse jogo, né? Fazendo 3 gols, um gol no primeiro tempo numa cobrança de escanteio com o Matheus Jussa, Bruno Rodrigues e Nicão no segundo tempo. Esses aí, o Bruno Rodrigues num contra-ataque, né, muito bem puxado, e o Nicão num golaço, né, completamente livre na lateral, do lado esquerdo da defesa do Santos, cortou para dentro, chutou no ângulo, foi um belo gol mesmo. Então assim, o Santos está abaixo, o Santos está mal, precisa recuperar essa confiança, mas eu não vejo projeção do Santos estar recuperando essa confiança, pelo menos pelos 3 jogos seguidos aí que o Santos vai ter. Vai enfrentar concorrentes diretos, se eu não me engano tem até um jogo contra o Vasco nesse meio tempo aí, nos próximos 5 jogos, onde o time pode recuperar essa confiança vencendo os concorrentes diretos. Mas quando o Santos enfrentou o concorrente direto, que era o América, acabou perdendo. Então vamos ver, cara. E mais do que isso, eu acho que o Santos precisa do seu torcedor lotando a Vila Belmiro, empurrando e incentivando esse time. Por mais que a situação esteja difícil, o time não esteja desempenhando bom futebol, nada como um bom incentivo. E mais do que isso, o torcedor manter na cabeça que a parte dele foi feita, né? Ele fez de tudo para o time não estar nessa situação. O time está nessa situação não por ele, obviamente que nunca está só pelo torcedor, tá? Por jogadores, por mau planejamento do técnico e também da direção. O Santos que nesse jogo inclusive demitiu o Diego Aguirre, né? Mais um técnico do Santos que roda nesse Campeonato Brasileiro. Cara, o Santos está seguindo a cartilha exata de um time rebaixado. Troca constante de técnicos, péssimo desempenho dentro de casa e fora de casa, confiança lá embaixo, emocional abaladíssimo e o torcedor contra o próprio time. Então é isso, eu acho que caminhamos para ver talvez o primeiro rebaixamento do Santos na história do Campeonato Brasileiro. É triste, né? O Santos perdeu, né, o seu maior ídolo, né, a pessoa acho que talvez seja responsável pelo Santos ter esse tamanho, que foi o Pelé no final do ano passado. Sei lá, eu acho que é um emocional aí que o Santos não tem para tentar uma retomada. E dos times que estão concorrendo para sair e para entrar no Z4, né, digamos assim, Bahia e Goiás estão fora, mas pensando em Vasco e América, o Santos e também o Corinthians, que a gente vai falar um pouquinho no próximo jogo, são os times que estão jogando bem abaixo, tá, desses 3. Então vamos ter talvez aí 2 vagas que vão surgir aí, porque eu acredito que talvez o Vasco saia, junto com o América, e o Santos acaba afundando ainda mais nessa zona de rebaixamento. Uma vitória já não é mais suficiente para o Santos sair. E eu acho que isso joga ainda mais contra o emocional do time e da torcida. Próximo jogo é Fortaleza e Corinthians. O Fortaleza venceu, não de virada, né, porque fez o primeiro gol, mas venceu por 2-1, desperdiçando o pênalti, né, o Marinho acabou desperdiçando o pênalti. E esse é um jogo que vai ser a semifinal da Copa Sul-Americana. Assim como o Flamengo e São Paulo nessa final da Copa do Brasil, acho que isso não influencia em nada. Eu acho que vão ser jogos diferentes, comportamentos diferentes e talvez aí um Fortaleza e um Corinthians bem diferente. Questão de escalação, né? Mas o Fortaleza saiu na frente, jogou melhor que o Corinthians o tempo todo. Lucero fez o primeiro gol do jogo, inclusive que temporada maravilhosa do Lucero. Eu acho que se o Lucero jogasse no Fluminense, estivesse fazendo essa temporada, a gente estaria falando muito mais dele. Mas é um excelente atacante, está fazendo gols a rodo no Fortaleza. Então merecemos ter mais olhares aí pro Lucero, que veio e parece que a camisa do Fortaleza, né, o vestiu com uma luva, assim, né, perfeitamente. O Corinthians até empatou com o Pedro, né, poucos minutos depois. O Fortaleza até virou, né, fez o 2-1 com o Marinho, mas realmente ele domina a bola com o braço, ele faz aquela concha com o braço, se não tivesse o braço a bola escaparia. Pelo menos essa foi a minha visão, né. Não sei você aí, se você tem uma opinião diferente. E no finzinho, depois de um segundo tempo completamente dominante do Fortaleza, o Iago Pikachu, que entrou, e eu não acho por motivos porque ele é reserva nesse time, talvez pela condição física, fez o 2-1, né, e numa bela jogada, limpou ali o lateral esquerdo do Corinthians, não vou me recordar, acho que o Bruno Mendes, e conseguiu fazer um belo gol de esquerda, a bola passando debaixo do Cássio. Foi um excelente jogo do Fortaleza e um jogo muito abaixo do Corinthians, que precisa, ao contrário do que o Luxemburgo diz e pensa, eu não sei nem se ele pensa no que ele está falando, né, se ele pensa igual ao que ele está falando, porque o Corinthians está mal e está bem próximo da zona de rebaixamento. 5 pontos, 2 jogos. Né, se o Corinthians perde 2 jogos seguidos e talvez aí, não sei, algum time de baixo consiga vencer, o Corinthians já vai para a tampa da zona de rebaixamento. Então, sei lá, vale ressaltar aí o Corinthians ligar o sinalzinho
laranja, vai, né? Nem amarelo nem vermelho, né? Um laranja ali para já ficar esperto, para fugir dessa zona incômoda. Confronto direto na quinta-feira, Curitiba e Bahia. O Bahia goleou, mas não empolgou e nem jogou o suficiente pra gente falar que dominou. Não sei se entendeu. O Curitiba foi melhor do que o Bahia, teve mais oportunidades, criou mais jogadas. Só que o Bahia teve... Aí desculpa, eu não gosto de usar esse termo, porque eu acho que não existe sorte no futebol, acho que é trabalho e tal. Mas o Bahia contou com uma péssima noite do goleiro Luan Poli, do Curitiba. Foi uma noite muito abaixo do goleirão, que na minha opinião, os 4 gols têm uma certa falha dele. Não gosto de dizer isso também, porque eu acho que nunca é uma falha só do goleiro, mas 2 ali pelo menos são falhas assim, diretas dele. O gol do Tassiano e o gol do Biel na reta final ali foi realmente falha do goleirão. Mas, cara, o Curitiba fez o primeiro gol com o Sebastião Gomes. Eu achei até que o Curitiba conseguiria ganhar esse jogo. Não com facilidade, mas por ter feito o primeiro gol, eu achei que as coisas sairiam com melhor facilidade para o Curitiba. Mas aí, enfim, foi descambando, né? O caldo foi entornando com o Rafael Ratão empatando, o Tassiano fazendo o 2-1, Ademir 4 minutos depois fazendo o 3-1. E no segundo tempo contou com o gol do Biel fazendo o 4-1. Andrei descontou na reta final, aí num belo... E todos os gols, assim, se você for ver, os gols do Curitiba foram um pouco mais bonitos que os gols do Bahia pela jogada trabalhada. Mas se você for ver os 4 gols do Bahia, meu amigo, que coisa desastrosa. Assim, tomara que o Luan Poli se recomponha, né, volte a jogar titular no Curitiba, até pra, retomar confiança e retomar a carreira aí. Porque é um goleiro jovem, né? Mas essa noite é uma noite, assim, pra se esquecer, né? Eu já... fui goleiro, sou goleiro, mas de pelada, né? Nunca fui goleiro profissionalmente, assim. Então, assim, eu acho que já tive noites desse jeito. Então, onde nada dava certo, era frango, era falha o tempo todo. E você só quer esquecer, cara. Você só quer esquecer, jogar o próximo jogo e tentar ser melhor do que o jogo que passou. Né? Eu acho que isso é o principal. Mas não foi um jogo dominante do Bahia. Apesar do placar elástico, né, 4-2, né, com exclamação, você fala, nossa, 4-2, pô, foi domínio. Não foi. É bem difícil eu falar que o Curitiba mereceu vencer, porque mesmo quando criou jogadas, não foram jogadas tão empolgantes assim. Concluindo os jogos da quinta-feira, Bragantino 2, Grêmio 0. João Pedro fez um gol contra bizarro ainda no primeiro tempo, e o Vitinho também fez o 2-0 também nos acréscimos da segunda etapa. O segundo tempo não aconteceu quase nada. Foi um jogo muito morno, cara. Foi um jogo assim, pelo frio da noite, né? Eu acho que as equipes entraram frias. O Grêmio um pouco mais, porque saiu perdendo. Mas, cara, foi um amplo domínio do Bragantino. Né? Por mais que foram poucas chances criadas, o Bragantino não deixou o Grêmio assustar em momento nenhum. Mas saem com merecidos 3 pontos, tá? E o Bragantino encostou no G4, tá com a mesma pontuação do Flamengo, 39 pontos. E caminha aí para se candidatar como um dos times com vaga direta na Libertadores. Vamos ver, cara, porque tem Fluminense que ainda disputa a Libertadores, tá lá em cima, o próprio Palmeiras, o Flamengo pode ser campeão na Copa do Brasil, tá lá em cima também. Então pode ser que esse G6, provavelmente esse G6 vai virar um G7 ou até mesmo um G8. Né? Talvez então um G9, né? Tem Flamengo, tem Fortaleza e Corinthians aí disputando. Se eles entrarem na zona de classificação para Libertadores, vira aí um G9. Sexta-feira, vamos falar dos jogos de sexta-feira. Tivemos o duelo entre Cuiabá e América. O América saiu vencendo por 2-0 no primeiro tempo, com todos os gols saindo no primeiro tempo. Vale isso ressaltar, os 4 gols. Rodriguinho e Felipe Azevedo fizeram os 2 gols para o América, né, em falhas defensivas também do Cuiabá. E parecia que o Coelho iria vencer tranquilamente o Dourado. Parecia muito, cara, que ia ser uma vitória assim, 2-0 ou 3 e se segurar e tal. Mas a gente tá falando da pior defesa do campeonato, né? Que é a defesa do América. E é difícil a pior defesa do campeonato conseguir segurar o resultado, ainda mais jogando fora de casa. Mas voltando e recuando, eu acho um erro, talvez, o América ter recuado ainda no primeiro tempo, né? Você poderia ter feito uma vantagem maior, dominado mais, tendo mais oportunidades no primeiro tempo. Chamou o Cuiabá para o seu setor ofensivo, né? Defensivo, no caso. Cara, foram assim que saíram os 2 gols. Os 2 gols do Cuiabá saíram em contra-ataques puxados, gols de jogadas trabalhadas. Perdão, falei errado. Os 2 gols do América
foram de contra-ataque, né? Rodriguinho e Felipe Azevedo. Mas como o América recuou, chamou o Dourado para o seu setor defensivo, o Cuiabá conseguiu trabalhar melhor a bola, fazendo o gol com o Davidson de pênalti, né? Num pênalti, na minha opinião, um pouquinho contestável, não achei que foi tão pênalti assim. Não sei, se o árbitro não tivesse dado, eu acho que o VAR nem teria chamado ele, mas enfim. E cara, o segundo gol do Wellington Silva, cara, mostra muito bem por que é a pior defesa do campeonato, porque foi uma bateção de cabeça, assim, absurda dentro da área para tirar essa bola do Wellington Silva, mas sobrou no pé do atacante do Cuiabá, que conseguiu fazer o 2-2. Empate não é ruim para nenhum dos dois, eu acho, porque não aumenta a diferença para o concorrente direto, mas também não é bom, pô. Eu acho que a vitória seria muito melhor para ambos os lados, mas tratando de campeonato, o América talvez não seja ruim, porque é um pontinho conquistado fora de casa, e você que quer sair, né, da zona de rebaixamento, quanto mais você pontuar, é melhor. Eu acho que no momento que você deixa de perder, é interessante, né? Enfim, você começa a pontuar pontos. Pontuar pontos é complicado, você começa a pontuar, e aí a saída da zona de rebaixamento fica mais provável. No fim da noite tivemos a partida entre Palmeiras e Goiás. O Palmeiras venceu por 1-0 o gol do Breno Lopes na reta final do jogo. Foi um jogo com ritmo lento. O Goiás, e pro Goiás isso estava bom, né? O Goiás estava gostando desse jogo. Mas o Palmeiras foi crescendo ao longo da partida, empurrando o Goiás para o seu setor defensivo. Um Tadeu fazendo grandes defesas, e no segundo tempo, com o Abel colocando 4 atacantes do time, aí o Palmeiras conseguiu fazer o seu gol com o Breno na reta final. Aos 96 minutos do segundo tempo, né, aos 6 minutos de acréscimo na segunda etapa, conseguiu fazer o seu 1-0. Pena que a gente já passou isso, obviamente, mas pena que o jogador não soube lidar muito bem com as críticas e acabou fazendo uma barbaridade de xingar o torcedor do Palmeiras que estava no estádio. Isso não pode, tá? Só quero deixar claro, isso não pode, isso é vergonhoso, porque o torcedor ele paga caro do ingresso para estar lá, paga caro na camisa, tira a renda do mês para poder estar lá assistindo o seu time, e o que ele quer ver é um bom futebol, um bom jogo, bons jogadores, né? E o Breno está longe de ser um jogador espetacular nesse time do Abel. É um jogador importantíssimo por gol de final de Libertadores, gol nos acréscimos que deram vitórias ao Palmeiras, mas longe de ser um exímio craque aí nesse time do Palmeiras. Jogos de sábado, né? Ontem o Vasco venceu por 4-2 o Fluminense, né? Uma bela vitória. Ao contrário do Bahia, eu já achei o Vasco bem melhor nesse jogo, dominando. E, cara, era impressionante. O Vasco fez o primeiro gol com o Praxedes, o Marcelo empatou no começo do segundo tempo. Veguete fez aos 50, né? Precisa ter uma noção, o Marcelo fez aos 46, Veguete fez 2-1 aos 50 e o Lima fez aos 56. Mas sempre quando o Fluminense fazia um gol, eu tinha a sensação de que o Vasco iria fazer o gol seguinte, porque o Vasco estava trabalhando melhor a bola, estava tendo as principais oportunidades, e cara, como o Veguete caiu como uma luva nesse time. O Veguete joga muita bola, é muito bom jogador, fez o seu gol, deu assistência para o Gabriel Peck fazer um dos seus 2 gols também. O Gabriel Peck fez 2 gols e deu essa vitória pro Vasco em cima do Fluminense. E, cara, jogaço mesmo, um clássico espetacular aí no Rio de Janeiro. De se dar destaque mesmo, e tomara que retome essa confiança do Vasco. Confiança, e não se torne soberba, né? Porque lá no futebol carioca isso é muito normal de acontecer. Em Minas Gerais, o Atlético Mineiro venceu o líder do campeonato, o Botafogo, por 1-0, né? Gol do Paulinho, e Paulinho é o grande craque e nome do Atlético Mineiro nessa temporada, dando mais uma vitória pro Galo, contra um rival aí importante, pro Galo conquistar esses pontinhos aí, até para começar a sonhar com uma vaga direta para Libertadores também. Cara, excelente jogo do Atlético, um jogo muito abaixo do Botafogo, mas um excelente jogo do Atlético, defensivo. O meio de campo funcionou super bem, essa comunicação entre a zaga e o meio de campo está começando a ornar, a funcionar. O que tem que acontecer é o time inteiro se ligar, fazer essa ligação, e o ataque começar a retomar a confiança. Não depender apenas do Paulinho, né? Acho que isso é importante. Quando o Paulinho vai mal, como foi mal contra o Palmeiras na Libertadores, o time não consegue fazer gols, né? Porque o Hulk está mal nessa temporada. Está mal assim, mal é 20 gols por temporada, 30 gols por temporada. Mas ele está abaixo do que foi a temporada passada, as temporadas passadas, né? Então, e é bom ter o Paulinho para dividir esse protagonismo com o Hulk, né? É um excelente jogador, cara. Um jogador espetacular, assim, gosto muito. Me brilha os olhos ver o Paulinho jogando.
É isso, meus queridos, vídeo bem longo, espero que vocês gostem, não sei se vocês gostam, mas é isso. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.